Bem-vindos ao Repare Podcast. Hoje estamos com mais um convidado especial. Esse aqui foi difícil. Esse aqui podemos dizer que para encaixar a agenda e tudo mais. Temos aqui o meu grande amigo, irmão aqui e sócio também, Alex Yu. E aí eu queria começar fazendo aquela pergunta básica. Faça o seu Thiago Soguer, né? Muito obrigado, Krug, por topar participar aqui com a gente do Repare, tá? Repare Podcast, a gente não está no que o podcast. Você quer que eu me apresente para os seus ouvintes, né? Sim. Para o pessoal que assiste o Repare, tá? Meu nome é Alex, eu sou publicitário, já fui dono de confecção, já fui dono de bar e atualmente eu sou um podcaster, um comunicador e também sócio aqui da Soapbox, que é um estúdio para solução em audiovisual focado em podcasts, né? Então, para quem quer produzir o podcast para tentar resolver algum problema de comunicação, nos procure, né? Aqui temos a estrutura e também temos todos o know-how para te ajudar a resolver esse problema de comunicação através de um podcast. Então, basicamente, sou eu. Caraca, a gente já começou aqui com um pitch, né? Não, mas Alex, já agradeço, né? A gente tá querendo... Eu queria muito fazer esse episódio com você. Cara, eu não tava sabendo disso. Sabia que eu queria mesmo, muito. Mas você... eu morria de medo, né? Porque, gente, assim, pra entender, já sabe, a minha história aí toda aí é uma trajetória de comunicação, né? E eu não sei se... Eu percebi que esse podcast acaba virando um podcast de eu me desabafar, sabe? Falar umas coisas. É só um momento de terapia. Terapia. Não é terapia, não. Porque, assim, tem coisas que eu quero falar pra pessoa, só que quando a pessoa tá sentada aqui, acaba saindo. Tipo, episódios passados aí, da Diana foi isso, né? Teve coisas que saem nesse sentido aí. E que eu digo assim, que o Alex aqui é um grande mentor, né? Na comunicação, né? Ele fala as coisas, me ensina as coisas, só que eu não escuto nada, né? Santo de casa não faz milagre. Daí eu escuto, só que eu demorei. Agora eu tô escutando, gente. Eu tô aprendendo muito aqui. E por isso mesmo também agradeço. E a gente tá trazendo esse podcast aqui inicialmente pra entender esse mundo da podosfera, né? Tá. Aí você poderia, assim, dar uma... Na verdade, assim, contar um pouco de como você foi conhecer esse mundo, cair nesse mundo. Tá. Aqui no Brasil, né, podcast, ele é muito antes do Flow, né? Na pandemia ele explodiu por conta principalmente de podcasts como o Flow, o Podpah, mas aqui no Brasil é um mercado que consome podcast há muito mais tempo, né? Os primeiros podcasts a fazerem muito sucesso, o clássico é o Jovem Nerd, que todo mundo sempre compara, né? Que era realmente um programa de rádio, um programa rádio na internet, focado para o pessoal do público geek, público nerd, que gosta de conversar com profundidade de diversos assuntos. E muita gente falava para ouvir o Nerdcast. E eu sempre tinha meio receio de ouvir, porque quando você olha lá, não era fácil, né? A gente não tinha essas plataformas, Spotify, YouTube, assim, com os podcasts disponíveis. Você tinha que entrar no site deles e clicar no link para ouvir lá. Então, não é uma coisa tão rápida, orgânica, assim, né? E aí, eu sempre tive receio de começar, porque os programas eu achava muito longo, eram programas de mais de 1 hora. Pensei, cara, não vou ficar ouvindo mais de 1 hora os caras falando sobre tal assunto. E aí, vira e mexe, as pessoas me recomendavam, você viu que saiu um Nerdcast, né, que era o nome do podcast do Jovem Nerd, você viu que saiu um Nerdcast sobre não sei o quê, sobre assunto, até que falaram uma vez que saiu sobre a história da Coreia, né? E aí eu resolvi ouvir, porque era difícil ter conteúdo sobre a Coreia em português. E o pessoal do Jovem Nerd, eles são famosos, assim, por serem nerds, não falar uma coisa superficial, falar uma coisa bem estudada. Aí eu ouvi esse primeiro episódio deles, eu gostei, e aí tentei ouvir outros, e aí vi que os outros já não me chamavam, porque eles falavam, sei lá, de um filme, de anime, de uma história, Mas esse RPG. Nerdcast é de quando que era? Nossa, é super antiga, é coisa 2000 e pouco. Há uns 20 anos atrás. Eles são os pais dos podcasts aqui, né? Só que era só áudio, né? Com muita edição, né? Então eles tinham muitos efeitos sonoros, então ele começava lá com o grito nerd, lambda, 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 e aí começava falando, aí tinha uma trilha, eram super bem produzidos. Era uma coisa que quando você ouve em casa, você não pensa assim, eu consigo fazer. Você pensa, putz, é legal porque tem os efeitos do cavalo entrando, tem a música, então eles
dá para perceber que a conversa foi indo, então eles cortaram e depois voltaram no outro assunto. Tinha um programa, um trabalho de edição. Mas de vez em quando, sempre que surgia um assunto que me interessava, eu ouvia. Foi assim que eu comecei a ouvir podcast, né? Pelo assunto, não por conta do Jovem Nerd em si, mas se o Jovem Nerd você falar de um assunto que eu me interesso, eu gosto, eu ouvia para complementar, para aprender mais ou para tentar rebater. De repente não está do jeito que eu acho que tal assunto deveria ser falado. Então eu sempre ouvi bastante. Aí, faz um parênteses, uma das pessoas que mais me incentivava a ouvir é o Alex Stein. Né? Na época éramos só amigos. Por que éramos só amigos? Porque depois a gente acabou tendo um bar junto. E quando a gente foi inaugurar o bar, um dos colegas de trabalho do Alex, ele participava de um podcast chamado Beercast, que era um podcast de cerveja. E o meu bar era um bar de cerveja artesanal. E era na época que estava da moda as galera tomar cerveja importada. Era uma época que a importação para cerveja era muito boa, assim. Não estava caro trazer cerveja de fora. A gente conseguia tomar cervejas importadas com um preço um pouco mais caro que cervejas nacionais. Então foi quando explodiu um monte de quiosque do Mr. Beer, né? Então a cerveja estava virando um assunto assim na moda. Também tinha chegado aquela cerveja Duff, que era a cerveja dos Simpsons, então todo mundo queria experimentar só porque era dos Simpsons. Então a gente abriu um bar de cerveja artesanal, de cervejas especiais naquela época, e na inauguração foi uma festa grande para os conhecidos, os amigos, que foi num sábado. Domingo, no dia seguinte, uma mega chuva na cidade, então a gente não abriu caixa no dia seguinte. E aí o bar abriu numa quarta-feira oficialmente, né? Porque a inauguração a gente não conta porque foi só um amigo nosso. Então, na quarta-feira a gente falou assim, agora o bar vai abrir só para ver se a gente consegue trazer clientes da rua. E a gente aproveitou para gravar um episódio sobre o bar. E aí o Alex pediu pro pessoal do Beercast vir até o bar. A gente gravou um episódio onde eu apresentei o conceito do bar nesse podcast. Foi a minha primeira participação em um podcast, como convidado. Né? E aí eu expliquei como funciona o bar. Caraca, mas isso aí faz... 2013. 2014. A minha primeira participação em um podcast, né? E aí era um podcast na época sem vídeo também. Era só então eles áudio, vieram né? até o bar, trouxeram o microfone. A gente ainda dividia um microfone. Quando alguém ia falar, tinha que pegar o microfone para falar, né? E eu tava super nervoso, porque a gente abriu um bar, que até hoje, se você for... Hoje já tem vários bares parecidos. Mas na época, quase 10 anos atrás, 10 anos atrás, aliás, era um bar diferente, porque era um bar que não tinha garçom, não tinha cozinha. Então, a gente tinha que explicar qual que era o conceito do bar, que a gente falava... Na verdade, você podia contar um pouco mais do seu bar, que eu achava super interessante desde... O bar, na verdade, é assim... E aí também eu tenho que contar um breve parede de uma outra paixão que eu tenho, que é a rádio. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir rádio, né? Quando eu tinha, acho que 10 anos, eu ganhei um rádio relógio da escola lá, num concurso de redação. Né? E aí, meu sonho era ter uma televisão no quarto, né? Acho que naquela época toda criança queria ter uma televisão no quarto para poder assistir televisão até dormir, para não ter que acordar para ir da sala até o quarto. E eu nunca tive uma televisão na minha infância no quarto, mas eu ganhei um rádio de relógio. E aí eu comecei a ouvir muita rádio. Só que mais do que ouvir música, eu gostava de ouvir a rádio AM, que era notícia, era programa, era gente conversando. Que se você for ver, é podcast, né? Se você for explicar para um senhor mais de idade o que é um podcast, é um programa de rádio. Ele vai pensar mais ou menos isso. É uma versão, né? Então eu ouvia muita rádio. Ouvindo rádio... então, quando eu dirijo, por exemplo, né, quando eu tinha confecção, eu fazia muita oficina de costura, então eu gostava de ouvir rádio de notícia. E aí estavam contando a onda dos izakayas. O que era o izakaya? Um bar japonês. Era uma época em São Paulo que estava abrindo um monte de izakaya. Isso naquela época você tá falando de izakaya? 2013, Nossa, eu pensava que era coisa atual. Não. Então, é quando tava começando. Você explodiu agora. Agora que ficou meio que deve na ter hype, no mínimo né? quase 10 anos antes. Mas na época era o começo dos izakaya. Né? Então era um programa de rádio que falava muito de tendência. Aí eu pensei, izakaya é Pojamacha, né? Pra quem não sabe, Pojamacha é um boteco coreano. Aí eu comecei a pensar, poxa, e olha só que interessante. Na mesma época tinha acabado de abrir no Brasil um BBQ. Você foi no BBQ? Era uma loja de frango frito. Aqui da Ana Rosa. Da Ana Rosa? Foi. É de um conhecido, né? Era uma franquia coreana de frango frito. Aí eu pensei, nossa, o cara foi até a Coreia trazer uma franquia de frango frito pra cá, né? E aí, por coincidência, naquela época também, nos tramar que a gente assistia em casa, saía muito uma propaganda assim...
velada, disfarçada, de uma franquia de Pojamachá. Entendeu? Porque esse Pojamachá é um boteco coreano que, na verdade, é uma barraca. Né? Você vê nos doramas, nas séries coreanas, é uma barraca. E aí tava tendo na Coreia uma franquia de Pojamachá que era aquelas barraquinhas, só que num formato mais bonitinho em loja. E as mesas também era aquele tambor, que é aquele barril de óleo grande, sabe? E aí eu achei interessante. Eu falei assim, então eu juntei duas ideias, né? Teve um Ajoshi que trouxe uma franquia de frango frito da Coreia pra cá. Então, e ao mesmo tempo tá na moda agora, tá estourando esses izakayas. Por que não, então, tentar trazer essa franquia de boteco coreano pro Brasil? Porque como eu nunca trabalhei na área de alimentação e bebida, eu pensava, começar por uma franquia talvez seja mais fácil. E quando eu comecei a pesquisar as franquias coreanas de bar, eu descobri que uma franquia chamada Barket, que é bar com market, ganhou o prêmio de melhor franquia 2 anos seguidos. E aí eu fui ver o conceito do Barket, que era literalmente o quê? O que hoje as pessoas chamam de adega, que era um ponto onde você vende a bebida alcoólica pelo preço um pouquinho mais caro de um supermercado, mas muito mais barato que um bar, para as pessoas poderem beber de forma mais barata. E sem toda aquela frescura de um garçom, tem que ter cozinha, tem que ter comida, que a galera só quer aceitar, tomar uma e conversar. Então eu pensei, poxa, esse bar é perfeito, eu não preciso me preocupar com cozinha, não preciso me preocupar com um monte de funcionários e garçom, porque é self-service. A própria pessoa vai até a geladeira, pega a sua cerveja, passa no caixa e pronto. Eu preciso trazer esse conceito. E aí a gente abriu o bar nesse sentido, porque a gente imaginou que um bar de cerveja artesanal é um atrativo você ter um monte de cervejas que você pagaria mais caro, mas se você tirar serviço e você tirar cozinha, o preço ficaria mais em conta. Era essa a ideia do bar naquela época, né? E aí a gente chamou o Beercast para vir gravar com a gente, pra gente explicar o conceito do bar. E foi muito legal. Assim, nossa, eu achei muito legal. Eu tenho até um pouco de vergonha da minha participação nesse primeiro. Sei quem procurar aí um dia. Eu vou procurar. É o Beercast Barcearia, o episódio, eu nem lembro que número que era, acho que era o episódio 70 deles, eu acho. 40 e pouco, não sei. E aí eu explico o conceito do bar. E aí a gente fez uma amizade com o pessoal do Beercast e eu acabei participando de outros episódios também, pra falar sobre cerveja. Nossa, péssimo, mas... Não, toma um gole. Nossa, mas piora, né? Piora? Nossa, dá uma engasgada aqui. Tem que beber devagar. Bom. E foi assim que eu comecei a participar de podcast. Aí esse é um ponto. Mas aí, obviamente, eu fiz o bar durante 8 anos. Eu continuava acompanhando o Beercast, porque o Beercast era um podcast que me ajudava a atualizar em relação ao mercado de cerveja. Né? Até que chegou um ponto que eu vi que o Beercast e o mercado de cerveja, para mim, como dono de bar, já não estava no mesmo timing. Eles ainda estavam no timing com pensamento e conversas cabeça de consumidor, né, de cerveja, que não entende exatamente como funciona o mercado, porque é muito fácil quando você é sua cliente. Por que não tem um carro voador? É porque tem que explicar por que carro elétrico é tão caro. Você não entende ainda todas as questões da estrutura, das pesquisas e da logística de poder fazer as coisas. Então eu parei de ouvir o Beercast. E aí eu continuei tocando a vida no bar. Mas eu continuei ouvindo outros podcasts, dependendo do assunto. Tudo áudio. Mas isso aí dava, tipo, como eu falo, tinha um público assim que... Comunidades, né? Comunidades. Então, por exemplo, o Beercast, ninguém... Dentro do Beercast, você pode pensar, cerveja, quem não toma cerveja? Né? Então, é fácil você imaginar que um podcast de cerveja vai ser fácil ter patrocínios. Então, muito público. Ao mesmo tempo, eu vou conseguir viver do podcast de cerveja. Não dá. Entendeu? Por que não dá? Porque se você é um podcast de cerveja, quem vai ser seu patrocinador? Cerveja? Não faz sentido. Porque você é justamente um podcast que avalia a cerveja. Como é que você vai avaliar o seu patrocinador? Como é que fala? Idoneidade, você pode falar que você está avaliando eles. Então, o Beercast era literalmente um hobby da galera. Assim, eles conseguiam juntar... Era muito legal os eventos. Eles tinham os patronos... Eles têm, aliás, o Beercast ainda existe, um podcast aqui bem legal, que eles têm os patronos, ele tem a comunidade deles. Então, é meio que isso que eu entendi para que servia um podcast, para você juntar comunidades, você juntar pessoas que gostam de um assunto. Quantas horas você não fica
conversando com alguém sobre um assunto que você gosta. Sim. E quantas pessoas não poderiam estar interessadas em ouvir essa conversa e participar dessa conversa? Era mais ou menos isso que eu entendia de que é um podcast. Só que tudo isso é o pré-flow, né? Quando os podcasts eram literalmente só áudio. E às vezes um pouco mais roteirizados. E aí... E, de novo, quem ouve um podcast só áudio, pensa assim, eu nunca vou conseguir ter um podcast porque eu não sei editar. O trabalho de edição é muito grande. Porque eu tive muita vontade de fazer um podcast, mas eu pensava, nossa, a edição é muito difícil. Cara, que eu vou ser bem honesto. Quando você fala assim, eu não tinha esse conhecimento. Para mim, o podcast, para mim, era basicamente... O que eu comecei a escutar foi... Eu comecei com Resumo Cast, que era resumo de livro. Aí era o podcast que falava do resumo do livro. Aí depois o podcast mesmo foi no Flow mesmo. Acho que a pegada do... Que realmente eu acho que a maioria das pessoas começaram a escutar, ficou mais popularizado, né? Então, quem é da podosfera antiga chama isso de mesacast. Entendeu? Porque ou videocast. Né? Porque fugiu um pouco do que era o podcast. Porque muito podcast não tem duas pessoas. É uma pessoa só falando. Eu faço um texto... Eu faço um roteiro e eu mesmo tô falando, entra trilha. Isso é um podcast. Agora, um talkcast também, como algumas pessoas falam, que conversa, né? Que ficou muito popular nos Estados Unidos pelo Joe Rogan. Que aí o pessoal do Flow assistiu o Joe Rogan e quis replicar essa ideia aqui no Brasil e deu no que deu certo. Né? Que o brasileiro gosta de conversar também. Na verdade, todo mundo gosta. Eu me lembro muito disso, na verdade, depois que eu fui entender, né? Que esse programa coreano, né? Que na verdade... É talk show. É o talk show, né? Mas isso aí antes de podcast, qualquer coisa era assim, que né? o talk show na televisão, aí entra uma coisa que é a peculiaridade da televisão coreana. O talk show, quando você vê lá um talk show brasileiro ou um americano, fica muito cara de programa de televisão, onde tanto o convidado e o entrevistador estão cumprindo um papel meio roteirizado, né? Então, a não ser que o apresentador fosse muito bom, ele conseguisse trazer uma naturalidade, uma espontaneidade no convidado, senão ficava uma coisa meio entrevista mesmo, entendeu? E aí tem alguns talk show que os caras são ótimos entrevistadores, são famosos por justamente conseguirem tirar aquele momento onde o entrevistado se abre, chora. Né? Não sei se você lembra um filme chamado Jerry Maguire, do Tom Cruise. Tá, tô tentando lembrar qual que era o filme, mas sei qual que filme. Ele é o empresário de um jogador de futebol americano. E uma das cenas finais, o jogador do Tom Cruise, que é o empresário, ele vai participar de um talk show, ele fala assim, eu não vou chorar, hein? Eu não vou chorar. Aí os caras colocam um vídeo lá, acho que não sei de quem falando, aí ele começa a chorar, né? Então era isso que as pessoas gostam. Por que eu falo assim, pra gente era mais normal? Porque a TV coreana sempre tentou trabalhar essas reações para deixar mais natural possível. Então, na verdade, é tudo TV. TV é uma grande mentira, né? Então, mesmo essas reações dos atores na hora chorando e tal, se você for ver os bastidores, tem uma forçação, tem uma interpretação, né? Mas tudo para fazer o quê? Para parecer que é mais natural, que é mais real possível. E os podcasts, as pessoas gostam por causa disso, da naturalidade, né? Tipo, agora, hoje, quando você assiste um podcast, você fala, eu também consigo fazer um. Quando você ouvia um Nerdcast, você não pensa, eu também consigo fazer um. Porque é muito trabalho de edição, roteiro, né? E agora o MesaCast, a gente ligou o microfone, ligou as câmeras e estamos aí conversando. Você tá com algum roteiro? Não, na verdade não. Hoje foi totalmente sem roteiro mesmo. Então, mas aí, voltando pro bar, deu a pandemia, né? E quando deu a pandemia, os podcasts estouraram. Mas por que estouraram? Aí é a minha teoria, tá? Porque todo mundo começou não podia conversar. O que estourou? O Zoom, as lives no Instagram. Todo mundo começou a fazer live no Instagram. E querendo ou não, tudo isso são mini podcasts, são espécies de podcasts. Então todo mundo acostumou a consumir conversas. Né? Então é difícil você ensinar o público a consumir uma coisa nova. Só que a pandemia, né, ela obrigou as pessoas a consumirem o iFood, a pedir um delivery de comida. Então muita gente, até a pandemia, nunca tinha pedido um iFood até então, só no máximo pedia uma pizza na pizzaria do bairro. As pessoas aprenderam a assistir lives, porque era a única coisa que dava para assistir, ninguém podia se juntar, então vamos conversar aqui, vamos aprender a fazer lives, porque todo mundo teve que fazer reuniões online, né, para poder desenvolver. Pô, eu lembro que no meu prédio teve reunião de condomínio online, por exemplo, né?
Então as pessoas aprenderam a consumir podcast. E quem já sabia trabalhar com podcast saiu um pouco à frente. Então, na pandemia, eu vi muito um podcast que era para donos de bares e restaurantes, que era uma forma de ajudar os bares e restaurantes a se virarem na pandemia, que na época ficou meio que taxado como as grandes vítimas da pandemia no empreendedorismo. Sim, né? Que as outras coisas ainda conseguiam se virar com e-commerce da vida, né? Mas o bar, restaurante, não. Né? Então, eu consumi muito podcast. E aí, nisso, eu percebi que o Gustavo, que era um dos membros do Beercast, ele estava fazendo outros podcasts. E aí eu comecei a ver que ele estava fazendo podcasts em vídeo, né? E aí eu vi que ele começou a fazer estúdios de podcasts para locação, né? Ao mesmo tempo eu também estava assistindo o Flow já, né? Já tinha sido contaminado para assistir o Flow. E aí o que eu vi, nossa, agora tá mais fácil de fazer um podcast. Agora tá mais fácil de... Né? Quando eu participei do Beercast, eu nunca tinha nem pensado em ter um podcast. Agora, quando eu vi que o Gustavo, que era um dos membros do Beercast, tinha aberto o seu estúdio e começou a alugar pra galera, eu pensei, então acho que agora eu consigo fazer um podcast. Né? E aí entra uma outra coincidência da minha vida em relação ao podcast, porque é um monte de fatores que foi empurrando para isso. Né? O meu bar não tinha cozinha. Aí como que a gente resolvia a questão da comida, né? Para quem quisesse comer? Você podia pedir um delivery, então era meu bar, você podia ligar para uma pizzaria, pedir para a pizza entregar lá e comer uma pizza enquanto você toma uma cerveja artesanal. E a gente chamava food truck. E um dos food trucks que paravam lá no bar era de um amigo meu, até hoje amigo meu, chamado Vitor. E ele é irmão da Juliana Valauer, que é uma das fundadoras dos podcasts mais antigos também que tem, que é o Mamilos, que também é um podcast pré-Flow, pré-videocast. E ele me apresentou o Mamilos Podcast. Eu também comecei a ouvir Mamilos Podcast porque o Vitor me apresentou. E o Vitor, ele tem uma série de problemas em relação ao divórcio dele, porque ele briga muito para poder ficar com os filhos também. E ele me ensinou, é um cara que me ensinou muito sobre paternidade, me ensinou muito sobre alienação parental e tal. Aí eu falei pra ele, pede pra sua irmã um dia fazer um podcast sobre esse tema, sobre o que você tá sofrendo hoje, né? Pra ajudar as pessoas a conscientizar de que o pai é sempre o vilão no divórcio, né? Por exemplo. E que não... Sim, eu entendo por que as pessoas pensam isso, mas não dá pra generalizar. Aí, sabe aquela coisa de irmão do tipo... Não, eu vou fazer o meu podcast. Eu não vou pedir pra minha irmã fazer um pra mim. Eu vou fazer o meu. Aí eu falei pra ele, cara, eu conheço um lugar que aluga um estúdio. Sim. Dá pra você quer fazer, dá pra fazer. Então vamos fazer um. Aí eu e ele, mais outras pessoas, né? O Diego, o Pedrão. A gente tentou fazer um podcast de paternidade. A gente chegou a fazer 3 episódios. Dois sem vídeo e um com vídeo. A gente não subiu todos. Acho que a gente só subiu os 2 primeiros sem vídeo. E a gente entendeu aí por que o vídeo era importante, por que fazia uma diferença ter um estúdio mais preparado, porque a gente fez um primeiro episódio alugando um estúdio de ensaio de banda. Que aí eu pensei, os caras gravam, né? Se você quiser tocar lá, então em vez de eu levar uma guitarra, uma bateria e um microfone, você tem 3 microfones aí, a gente grava. E ficou bom. O primeiro e o segundo ficou horrível a qualidade do som, apesar de ser um estúdio de som. Né? E aí eu falei pro Vitor, cara, eu conheço o Gustavo, que ele tem um estúdio de podcast de videocast que eu acho que vai ser melhor pra gente. E a gente gravou um episódio lá desse podcast de paternidade. Mas por que você acha que a importância, na verdade, agora do vídeo, da importância do vídeo do que só o áudio? O que dá essa... É porque, na verdade, assim... Dá pra fazer um estúdio só de áudio? Dá. Acho que não tem problema nenhum. Eu acho que a grande maioria das pessoas não assiste o podcast. Assiste trechos. Porque eu entendo que eu consumo podcast fazendo outra coisa, sabe? Quando as pessoas falam que homem não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Mentira, porque eu ouço podcast e faço outras coisas ao mesmo tempo. Lavo louça, dirijo, né? Arrumo a casa. Tudo isso ouvindo podcast. Então, não dá para assistir enquanto você está lavando a louça, quando você está dirigindo. Não recomendo dirigir e assistir um podcast, mas ouvir dá. Só que... a mentalidade. Então, o pessoal que fazia podcast à moda antiga, roteirizado,
editado, tudo daquela forma mais programada, começou a ficar um pouco para trás em relação aos outros podcasts tipo Flow, por conta do volume de episódios. Porque um Jovem Nerd, por exemplo, um Beercast, por conta da edição, tudo que entra, eles conseguem subir um episódio por semana. E o Flow, naquela época, era um dia sim, um dia não tinha um episódio novo. E queira ou não, as plataformas, o algoritmo, quanto mais conteúdo você lança, mais ele te joga na rede e te entrega mais. Né? Então esse pessoal começou a falar assim, nossa, eu tenho um trabalhão para fazer um episódio de 60 minutos, todo editado, pensado, autorizado. E aí chega dois caras nada a ver, que não entende de nada, liga o microfone e fica falando, jogando conversa fora. Isso, você tá falando que isso é um podcast? O pessoal ficava ofendido até, né? O pessoal novo, antigo, né? Por que eu acho que o vídeo era importante? Então, voltando à sua pergunta. Na verdade, não é que o vídeo é importante, mas a mentalidade de querer resolver na gravação um programa que é importante. Então, quando você vai para um estúdio que talvez seja um estúdio de banda, para você... onde você grava lá os instrumentos, aí você tem um canal de cada instrumento, depois você equaliza a linha e tal. Você não está preocupado em entregar amanhã aquele produto. E é uma banda, é uma música. Na pior das hipóteses, eu sou estúdio de música. Vocês vieram, juntaram, tocaram 3 músicas e 2 não ficaram legais. É fácil falar para você, vem amanhã que eu não vou te cobrar e grava de novo. Mas você não consegue falar isso para um estúdio de podcast, vem amanhã e conversa de novo. Que acabou a naturalidade. Então, acho que o cuidado é um pouco diferente. Né? Acho que a gente aqui que tem no estúdio agora, a gente fica com muito medo de errar. E o cara, a gente ficou até agora conversando e falou assim, ei, David, gravou alguma coisa? Não, eu fui mal, esqueci de ligar. É um desastre, não tem como eu falar assim, vamos fazer de novo, né, por exemplo. Então, acho que o cuidado é um pouco maior. Por isso que acho que a mentalidade desses novos podcasts, a mentalidade do tipo, a gente precisa produzir logo e subir quanto antes, mas também mas a qualidade tem que estar boa, é o que faz a diferença, na verdade. Ser mais eficiente nesse sentido. Você tem que resolver na captação. Na captação, né? Não e aí, lógico, a edição ajuda muito. Eu acho, se você não tem a obrigatoriedade de fazer live, fazer ao vivo, se você não tem já uma grande audiência desde o começo que vai participar das lives, não tem por que fazer ao vivo, entendeu? Faça gravado e aí o pouco que você erra, você corrige na edição, entendeu? Mas você tem que resolver quase tudo na captação mesmo. Na hora de a gente começou a gravar, não tem como falar assim, volta, o áudio não pegou, volta. Mas eu vejo que, na verdade, o podcast... Eu particularmente gosto dessa naturalidade mesmo. Né? Não ter esse... Pode, assim, tem algumas... Dependendo do caso da gente, quando a gente fala, né? Que dá pra fazer... A gente faz algumas edições, mas no geral, assim... Não tem que... Quando roteiriza demais, assim, ele perde toda a graça, né? E por que você acha que você prefere assim? Porque se traz... Eu acredito que traz... O que eu percebo traz a autenticidade da pessoa, traz a real... A personalidade real da pessoa. Traz uma imagem muito... Bem pessoal, né? Aproxima, né? Humaniza, exato. É o que você estava comentando dos programas de televisão coreano. Entendeu? Da pessoa... Você assistiu uma entrevista num programa de entrevista coreana e um programa de entrevista brasileiro, do Luciano Huck lá perguntando para o Ivete Sangalo, e você vê um Yoo Jae-hong perguntando para um JYP, você vê muita diferença dessa questão da naturalidade com que parece... Na verdade, eu não acredito que o programa coreano seja tão natural assim, mas eles trabalham para que na verdade, o coreano, eles são bons nisso, né? Eles são muito bons. Na verdade, fingir, tudo... Né? Eu acredito que aquilo é totalmente roteirizado, tudo preparadinho daquele jeito, todas as falas, né? Eu acredito nisso, mas são bons isso. Mas eles entenderam que isso vende. Eles vendem, verdade. Parece que é mais assim... Sim. E aí... Eu fiz essa pergunta tentando voltar. Onde que tinha parado do bar, o ponto que a gente parou? O podcast Paternidade. Da paternidade, isso. Porque aí eu comentei do podcast Paternidade. E ao mesmo tempo, por conta do Covid, começou a ter uma onda de racismo e preconceito com asiáticos muito forte. No mundo todo, no Brasil também, mas no Brasil bem menos, mas nos Estados Unidos muito forte. E aí, quando você tem uma força agredindo muito forte, você acaba criando uma outra força proporcionalmente tão forte quanto,
contra essa agressão. Então, os asiáticos, os amarelos, né, nos Estados Unidos, começaram a se juntar para como é que fala? Dedurar, para acusar, né, para denunciar esses comentários racistas, esses atos xenofóbicos, essa violência. E aí, isso, quando você denuncia, quando você junta pessoas, você acaba criando reflexões, discussões. E aí eu comecei a ouvir muito podcast também e lives nos Estados Unidos sobre essa identidade amarela, sobre a identidade coreana. E aí eu percebi que aqui no Brasil a gente fala muito pouco disso, né? Então, fiquei imaginando assim, pô, seria legal se a gente tivesse um podcast aqui da comunidade coreana, onde a gente pudesse conversar, entender e conhecer histórias de coreanos. A grande maioria dos coreanos trabalham no setor têxtil, a maioria faz confecção, a maioria é empreendedor, né? E essas histórias a gente acaba conhecendo no dia a dia, na fofoca. Às vezes você não conhece tal pessoa, mas você fala assim, fulano é de tal loja. Aí você já imagina, então, quem que é a pessoa, né? E aí eu pensei, e se a gente fizesse um programa para conversar com as pessoas que estão fora da comunidade, a princípio. Primeiro, por vários motivos, né? Mas o meu motivo pessoal é deixar um legado, assim, de uma biblioteca, né? Eu queria que quando meu filho crescesse e passasse por sua crise de identidade, você já passou pela sua crise de identidade, do tipo, eu sou coreano, sou brasileiro, né? Por que eu tô aqui? Eu devo vir pra Coreia? Não, mas não sei falar coreano. Quando ele tivesse essas crises, do tipo também, eu vou ter que fazer confecção, porque todo coreano faz confecção, que ele pudesse ter lá um acervo de pessoas com histórias diferentes, do tipo, para inspirar ele. Então eu quis gravar com o primeiro juiz coreano, a professora da USP, medalhista paralímpico, rapper, vários coreanos que provavelmente tiveram uma infância parecida com o meu filho, porque são filhos de imigrante, mas que em determinado momento na adolescência ou na faculdade tomaram algumas decisões corajosas e que essas decisões pudessem inspirar meu filho, entendeu? Porque provavelmente se eu chego e falo para ele, ele não vai ouvir, né? Que filho que ouve o pai, né? Então se ele ouvir dos outros, talvez fique melhor. Então eu pensei, vou gravar só 10, 12 episódios. Eu conversei com o Gustavo, eu contei a minha ideia e o Gustavo como vendedor, cara, acho que vai estourar, manda bala, eu te dou o primeiro episódio, né? A primeira gravação você faz aqui, eu te dou para você usar como um piloto, para tentar correr atrás de patrocinador, que eu acho que você vai conseguir na hora. E ele me deu primeira gravação do dia, né, do podcast, para eu ver o que é. E quando você senta aqui e grava a primeira vez, o bichinho te morde, né? Tipo, termina a gravação, baixa aquela adrenalina, nossa, quero fazer mais, né? Foi assim para você, quando você fez o primeiro do Kyopocast? Foi. Apesar de eu ter achado que não ficou bom, né, apesar de eu achar que, assim, eu não soube finalizar o podcast. Foi o episódio que eu mais me preparei, né? Foi com a Catarina Hong. Na época ela era repórter da Record. Eu pesquisei vários vídeos dela na internet. Eu já conhecia, porque a Catarina frequenta a mesma igreja, né? Eu já conhecia ela de infância, mas assim, eu pesquisei várias coisas em relação ao trabalho dela. E eu fui lá com muito material, né? E aí mas eu ainda acho que não foi tão bom, né? Eu acho que tem várias coisas normais de erro, mas ficou aquele bichinho do tipo assim, putz, dá pra melhorar, dá pra fazer melhor, mas mesmo assim foi legal. E ficou aquela coisa assim, poxa, eu conheço a Catarina assim da minha igreja, mas nós nunca fomos amigos. Quando eu queria ter a oportunidade de sentar com ela e conversar e ela me contar essas coisas, eu nunca ia poder chegar pra cá. Vamos tomar um café? Me conta um pouco da sua história, do nada, né? Então, ter esse microfone, essas câmeras aqui, já foi um ótimo pretexto. E ela me contou várias coisas que me ajudaram a pensar. Ela me deu algumas dicas também, depois da gravação, né? Do tipo, ela achou muito legal a experiência e ela só me deu alguns toques do que ela achava que dava para melhorar. Aí você grava o segundo episódio, aí grava o terceiro, aí você começa a ficar do tipo, tá saindo alguma coisa legal, né? Acho que o segundo e o terceiro foi que o do bicho picou mais forte ainda. Porque na minha cabeça, eu ia acabar no 12º episódio. No máximo 8º, no máximo 12º. E foi quando eu pensei, putz, eu preciso achar um jeito de conseguir fazer isso perpétuo, mais vezes. Não como trabalho, né? Não imaginava ser um trabalho. Mas que eu pudesse fazer isso ao longo de um ano, ao longo de mais tempo, né? Não sei. Inicialmente, então, era só fazer
Uma temporada. Uma temporada. E aí as pessoas criam aquela comoção do tipo, é muito legal, faz de novo. Então tá, acho que ano que vem eu faço uma segunda temporada. Deixa eu ver se de repente eu consigo um patrocinador para essa segunda temporada. A ideia foi mais ou menos que essa. Eu gravei 4 episódios que não tinha publicado, e aí eu te procurei. Na verdade, é uma história muito mais longa, né? Mas quando eu descobri que você estava querendo trabalhar com marketing digital, eu pensei, acho que ele é um possível patrocinador, porque o podcast é digital. Né? Foi quando eu te apresentei o projeto e aí que a gente teve a ideia de, então, dar um passo além, né? Que ter o próprio estúdio também. Foi mais ou menos isso. E aí, depois veio 10 episódios, ao 20º... que a gente fez, não. O 10º episódio a gente já fez no estúdio próprio. Eu acho que foi... Porque eu ganhei um episódio e eu paguei 2 meses de locação. Então eu ganhei um episódio e eu gravei mais 4, 8 episódios lá, tô dando 9. Aí o 10º episódio foi a estreia do estúdio, ainda com a parede toda branca, sem nada, só microfone, né? Nem era o David que tava operando pra gente. Era o Júlio, lembra? O Júlio, verdade, nossa. Que cagou todo o áudio. Né? Porque ele veio de outra escola também, entendeu? Verdade. Cagou todo o áudio, não tinha ficado bom, a gente teve que tentar arrumar. Nossa, parece ser tão distante, mas é tão próximo, mas é tão distante. Isso tudo. Vai fazer 2 anos já. 2 anos agora, é verdade. E aí a ideia inicial do Kyopocast, quando você começou e agora... O que você tá vendo de diferente, assim, depois desse tempo agora? No Kyopocast, assim... ele ainda tem a premissa principal, né? O objetivo principal é fazer esse registro. Então, hoje o Kyopocast ele tem 3 programas, né? Ele começou Kyopo, quer dizer o coreano expatriado, o coreano diáspora, o coreano que mora fora da Coreia. Isso quer dizer Kyopo. Né? Porque na Coreia nós não somos coreanos, né? Eles chamam a gente de Kyopo porque eles entendem que a gente tem sotaque, não tem a mesma bagagem cultural que eles. E cast é de podcast. Então ele começou para ser um podcast dos coreanos e começou com um quadro que era apresentando. Né? Então ele começa com apresentando Catarina Hong, apresentando Bruno Kim, apresentando Samuqueira. E aí é literalmente a conversa com alguém para contar a sua história. E aí me perguntaram, vai ter uma hora que vai acabar coreano? Eu falei, não se parar de nascer, né? Se parar de nascer, para. Mas eu entendo a preocupação. Temos coreanos notáveis o suficiente para você fazer um podcast para sempre. Quando eu desenhei o Kyopocast, foi a primeira coisa que eu pensei. Aí eu vi que tinha pelo menos 50. Então eu falei, eu acho que enquanto eu faço esses 50, vão acabar me apresentando outros, né? E eu não consegui gravar com esses 50 ainda. A gente já tem quase mais de 70, 80 episódios de apresentando. E aqueles 50 iniciais eu não consegui gravar com todos ainda. Mas foram surgindo outros, as pessoas foram indicando outras, e assim foi. E aí eu pensei, mas seria legal talvez um programa para falar de assuntos mais pontuais do momento. E um assunto para promover discussões. E aí eu pensei no OnePlus One, porque o OnePlus One é a forma que na Coreia costuma fazer promoção, né? Compre um, leve 2. 1 mais 1, né? Você compra um, leva mais 1. E aí surgiu o OnePlus One. E aí depois surgiu o Pamogosó, porque... eu sempre quis fazer eu sempre achei muito legal no Flow, quando você fala da naturalidade, quando chega o iFood, as pessoas começam a comer lá enquanto gravam, né? O Ang não gostava muito da ideia da gente comendo aqui no estúdio. Então, eu pensei em fazer um quadro só para isso. Um quadro só para poder comer enquanto grava. E eu, assim, não que eu me arrependa, mas eu vejo que é muito mais difícil você gravar e comer só em 2 pessoas, porque se a gente estivesse aqui comendo agora, um não estaria falando. Né? Mas a gente criou o Pamogo só porque começaram a perguntar para mim, você só vai chamar coreano? Você não vai chamar não coreano? E aí eu pensei, acho que eu vou chamar então os não coreanos que são mais coreanos do que muito Kyopo. Os não coreanos que gostam tanto da Coreia, seja da música, da comida, das novelas, dos filmes, a ponto deles quase falarem tão bem coreano ou entenderem tão bem da Coreia, mais do que a gente, inclusive, né? E aí a gente criou o Pamogosó. E aí então o Kyopocast... O cast, meio que hoje, em vez de podcast, é um broadcast. Né? Como se fosse, imagino o podcast como se fosse um canal de televisão
um canal de YouTube, onde você tem diversos programas diferentes. Por enquanto, tem só eu de apresentador de todos esses programas. Mas eu estou trabalhando, a ideia é com que outras pessoas possam apresentar programas dentro do QPOcast. Ninguém vai ficar rico, ninguém vai ganhar dinheiro com isso, mas é um hobby que talvez possa te ajudar a agregar autoridade, possa te ajudar a agregar network, contatos, e é uma coisa gostosa de fazer, né? Então, a gente está com o pensamento de fazer um programa esportivo e um programa sobre séries e filmes, entendeu? Além do que o podcast apresentando, One Plus One, Ramoga só. Então, meio que os planos hoje seria mais ou menos esse. E também, agora, por conta de a gente ter um estúdio próprio, eu não precisar mais pagar para gravar, pagar entre aspas, né? A gente ainda continua pagando um aluguel, pagando um date, pagando luz, mas assim, eu poder ter mais liberdade para gravar, eu não me preocupo tanto agora em fazer um programa assim que traga muito retorno imediato. Sim. Eu posso me preocupar em fazer programas que eu acho que são assuntos legais, por mais que não gere tanto audiência. E também uma vitrine do estúdio, né? Porque, queira ou não, a grande maioria dos clientes aqui do estúdio conheceram o estúdio por conta do QPOcast, ou alguém que assiste o QPOcast e falou: você está querendo fazer um podcast? Eu conheço um estúdio que dá para você gravar. Então, hoje ele é mais ou menos isso, uma vitrine, né? Um laboratório, né? A gente usa o QPOcast também para testar novos formatos de câmera, novos ângulos, novos modelos de programa, para quando chega um cliente aqui no estúdio querendo fazer um podcast, mas ainda está com a ideia meio não bem organizada, a gente dará algumas soluções para essa pessoa. Por isso que eu gosto da ideia da Soapbox ser estúdio e solução audiovisual, né? Porque acho que a solução não está só na parte técnica de captação, mas também na roteirização, na produção. A gente já entrou nesse assunto, né? Aproveitando, né? Já se podia contar, na verdade, por que Soapbox, né? Eu tento explicar, mas você explica bem melhor, assim, toda a história por trás desse nome e tudo, né? É sua culpa, né? Porque se fosse por mim, o estúdio chamava Caixote. Tá? Eu conto isso para algumas pessoas. Por mim, o estúdio chamaria Caixote, mas o Kwang, ele é um cara que gosta do inglês. Ele é uma pessoa mais refinada. Ele é o cara de um brand. Ele falou, Caixote não. Mas, aí ele me perguntou, por que Caixote? Eu expliquei. E a gente tentou, então, traduzir Caixote, né? E a melhor tradução do Caixote foi Soapbox. Eu morei um tempo em Londres, né? E perto de onde eu morava tem um parque famoso que é o Hyde Park, é como se fosse o Parque Ibirapuera de Londres. E dentro do Hyde Park tem o Speaker's Corner, que é um trecho do parque onde, teoricamente, diz a lenda, qualquer um lá que tire o pé do chão para falar tem liberdade de expressão. Então, se você sobe numa cadeira, você sobe numa escada ou sobe num caixote, você está tirando o seu pé do chão, então você não está mais sob a jurisdição da lei inglesa e você tem liberdade de expressão. Então, lá era um lugar que muita gente foi para fazer discursos. Na época, discursos políticos. Então, Karl Marx fez discurso lá, né? E pregações religiosas. Então, eu sempre achei muito legal essa ideia desse lugar, onde bastando você subir em uma cadeira, você pode falar o que quiser. Entre aspas, porque você não pode falar mal da rainha e do parlamento na Inglaterra, lá, mesmo nesse lugar, né? Isso acaba virando um crime, né? E aí eu sempre passava lá e eu via muita gente subindo e discursando diversos assuntos. Na época, como era 2004, era muito forte os debates entre missionários americanos cristãos e muçulmanos. Um tentando convencer o outro qual que é a religião mais correta. E era legal porque era o missionário americano tentando convencer o muçulmano através do Alcorão de que Maomé não foi um profeta. E era o muçulmano tentando convencer o missionário cristão através da Bíblia de que Maomé é o 13º profeta, por exemplo, né? Eram discursos teológicos, assim. E eu gostava de, sempre que eu tivesse o tempo que eu estava passando lá, assistir. E aí eu imaginava assim que um podcast, como eu te falei, você dar voz para comunidades, você dar voz para nichos,
é você subir num caixote e poder falar, ampliar a sua voz. Então, soapbox quer dizer esses caixotes de feira, né, em inglês. Então, se você procurar no Wikipedia sobre o Hyde Park, eles falam lá, você pode subir numa cadeira, numa escada, na chair, na stair ou a soapbox, né? Então, entre cadeira e escada, eu achei que talvez soapbox ficasse melhor, né? Eu ainda prefiro caixote, tá? Depois você comenta aí se você gosta da ideia. É porque eu não gosto muito de ficar usando nome inglês, palavra inglesa aqui no Brasil, entendeu? Que a gente já usa podcast, né? Como que dizer podcast em português? Nem... mas por exemplo, falou podosfera, você começou pela podosfera, né? É que o podcast pod é literalmente do iPod, né? Porque as pessoas ouviam no iPod, baixavam o MP3 e ouviam no iPod. Entendeu? Por isso que começou. Verdade, né? Por isso que chama. Tanto que mas já se perdeu, não tem mais nada a ver com isso, né? Você não ouve um podcast só num iPhone. Entendi. E aí, lá no Hyde Park, você chegou a subir no caixote alguma vez? Não. Você poderia, né? Não, se eu tivesse o caixote, era só subir e falar. Se alguém vai me ouvir... É igual na Praça da Sé, não tem os loucos lá pregando sozinho, assim, sem ninguém ouvindo? Pode ser, ia virar um cara desses. Mas eu já participei de um debate assim, do tipo, 2 pessoas debatendo, e aí eles deixam a gente fazer perguntas. Então, teve um dia que eu tava lá, aí eu falei assim, eu acho muito legal que vocês ficam tentando, através de regras, né? Porque, queira ou não, a Bíblia, o Corão é um nível de regras, de ensinamentos, tentam convencer o outro. Mas a religião no dia a dia das pessoas, ela surge para solucionar problemas práticos do dia a dia. Então, eu queria que vocês nos contassem, na perspectiva cristã, na perspectiva muçulmana, como que se responde, por que Deus faz um tsunami para matar um monte de gente? Porque tinha acabado de acontecer algum tsunami na época, não sei se foi Japão, se foi Haiti, né, ou se foi os dois, né? Mas eu lembro que eu perguntei isso para eles, por exemplo. E eles deram respostas muito parecidas. Tanto que foi um momento em que eles até olharam assim um pro outro, tipo, concordamos, então, né? Porque até então era só discórdia entre eles, né? Então eu já participei de uma vez de uma conversa, de um debate lá, mas eu nunca peguei um caixote para subir e falar. O que o podcast foi a primeira vez que eu peguei um caixote para falar. Mas então você entende, você acredita então muito nisso. Então que o podcast ele tem essa força, né? E tem essa liberdade, então. Ele traz visibilidade. Mas assim, o ponto é esse, quando eu fico pensando nisso. Questão de censura, essas coisas. Que a gente tem os casos aí, né, do flow, do que você fala, que as pessoas foram com essa ideia de posso falar qualquer coisa. Né? Mas você pode falar qualquer coisa. Você só precisa saber arcar com as consequências. Porque se você for ver assim, no que as pessoas falaram que teve uma censura, um cancelamento, não foi do tipo, eles foram presos. Entendeu? No caso do Flow, por exemplo, né? Eles falaram, perderam o patrocinador. E o patrocinador, quando está patrocinando alguém, não patrocina só pelo número da audiência. Ele patrocina um produto, um programa, pela imagem, né? Pelo espírito do programa, pelo que ele consegue transparecer. Por exemplo, você vai ver propaganda de margarina de manhã na Ana Maria Braga. Você não vai ver propaganda de margarina no meio do Cidade Alerta. No meio dos caras mostrando um monte de crime lá, não vai aparecer uma família feliz lá tomando café da manhã. Entendeu? Os programas ele escolhe. Então, a marca tem o direito de, o cara tá começando a falar de tais assuntos que eu não quero estar envolvido, eu vou tirar meu patrocínio. Né? Mas a liberdade para falar ele teve. Né? Que eu vejo ainda que no seu caso, né, que você já tá lá de trás, o que eu falo, ainda tô aprendendo muito sobre esse mundo, né? E eu acho que a maioria das pessoas ainda também não entenderam isso, né? Não tão ainda é muito novo, né? A internet tem quanto tempo? O YouTube tem quanto tempo? É novo, sim. E aí, assim, você consegue não é explicar assim, qual que é realmente assim, que tipo de pessoa, né? Tem que usar no caso que a gente fala muito, né, em questão comercial mais, principalmente, né? Quem que precisa de um podcast? Quem que precisa de um podcast? Então, no começo eu falei assim, a gente é um estúdio focado em podcast como solução de comunicação. Então, quem precisa de um podcast? Quem precisa se comunicar e poderia usar um podcast como uma ferramenta de comunicação. Então, uma ferramenta de comunicação é um e-mail. Como que é um telemarketing. As empresas elas podem mandar e-mail falando para você, use o nosso estúdio. Eu poderia disparar um monte de e-mail falando assim, use o nosso estúdio, que aí você vai conseguir conversar com as pessoas, você consegue fazer o que
é uma forma. Você pode comprar 30 segundos na televisão e botar um vídeo lá. Ou você pode fazer um podcast, abordar tal assunto e esperar que as pessoas... e ver se engaja as pessoas. Então, qualquer um que tenha um problema ou qualquer um que precisa se comunicar pode ter um podcast, desde que você direcione o uso desse podcast para isso. Tá? Então, assim, tem muita gente que quer gravar, né? Aí entra o pior comercial do mundo, né? Quando vem o pessoal aqui no estúdio querendo assim, quero fazer um podcast. Ok, se você quer só alugar aqui o espaço, tá aqui o horário, a chave, você vem, grava e pronto. Agora, você quer uma ajuda no podcast? Tá, por que você quer fazer o podcast? Ah, porque eu vou ter um monte de visualização, eu vou ter um monte de patrocínio e vai entrar. Então tá, acho que não é para você o podcast. Não que isso não vá dar certo, a não ser que você já seja alguém muito famoso e as pessoas estão querendo assim, quero saber um pouco mais dele. Eu já vejo reels dele de 1 minuto no Instagram, mas eu gostaria de ver ele conversando mais, né? Não naquele vídeo já com uma fala, um roteiro tudo treinado, né? Queria ver ele mais espontâneo. Então, aí sim, talvez o podcast possa te ajudar. Mas eu acho que o podcast, na verdade, ele é uma ferramenta de comunicação. Você tem um problema de comunicação, qual que é esse problema? O outro lado não está me ouvindo, ou eu preciso falar com mais pessoas, ou então eu preciso mudar um pouco a minha imagem, porque talvez as pessoas só me conhecem pelo meu trabalho, não sabem o lado humano que eu tenho. Então você primeiro tem que pensar qual que é o seu problema de comunicação. Talvez o podcast seja a melhor forma de você resolver. Talvez não. E se não for, pode ter certeza que eu vou falar para a pessoa. Não, cara, acho que você consegue resolver seu problema de comunicação, do que você quer comunicar, fazendo um anúncio, contratando um influencer, não necessariamente tendo um podcast, né? Então, é mais ou menos isso, eu acho, para quem que serve, né? Entendi. E você vê o podcast, assim, você vê, na verdade, a relação do podcast com algo que eu penso bastante, com as redes sociais, principalmente esse lance de vídeo curto, né? Como que você enxerga isso? Então, as redes sociais antigamente eram redes sociais. O que quer dizer isso? Era um lugar para você socializar. Né? Então, você posta, você comenta, você responde comentários. Acho que era mais ou menos para isso que servia. Existe muitos CNPJs e marcas que usam redes sociais para se expor, não necessariamente socializar. Quando eu acho que você só fala e não responde ou não ouve, não é bem uma rede social, é uma vitrine. Então, tem gente que usa as redes sociais, né, as plataformas, como uma forma de vitrine do podcast, porque o podcast tem uma duração de 60 minutos, 90 minutos, ninguém tem tempo de... assistir tudo para saber se é bom. É igual um livro. Eu te dou um livro de presente. Você não acha bem falta de educação dar livro de presente que você nem leu? Eu nem li o livro. Eu vou te dar um livro de presente, assim, do tipo... E aí, cara, você vai perder um tempão lendo o livro que eu mesmo não sei se é bom. Caraca, eu nunca tinha pensado nisso. Eu já dei livro de presente, assim. Sem você ter lido? Mas dei muito pouco. Não, mas faz sentido. Não é? Faz sentido. Entendeu? E como que eu posso chegar para você e falar assim, cara, assiste aí um podcast de 1 hora. Eu tenho que te dar uma amostra, eu tenho que te dar um trecho. Então, quando os caras fazem um filme, eles não fazem um trailer. Né? Quando eles escrevem um livro, talvez lá um parágrafo, um resumo, alguma coisa que possa te ter uma ideia. Você pode usar as redes sociais para fazer isso. Para ajudar a comunicar do que esse podcast, do que se trata esse podcast, alimentar, né? E também tem aquela questão assim, né? Um influencer, por exemplo, para um criador de conteúdo, para fazer um reel de 1 minuto, cara, às vezes ele demora 3 horas para elaborar roteiro, edição, demora um dia inteiro para poder pensar, para ele subir um vídeo na plataforma, na rede social dele de 1 minuto, que ele vai esperar se viraliza ou não, ele vai esperar se vai dar engajamento ou não, vai apostar, vai torcer. E quando você aqui, às vezes, numa conversa, né? Uma conversa aberta de 60 minutos, 90 minutos, você consegue fazer vários cortes, se bem editados e te fizerem sentido, que vão te ajudar a alimentar as redes sociais. Mas, de novo, tentando enxergar qual que é o motivo principal. O motivo principal é trazer gente para o podcast ou trazer gente para a rede social?
Às vezes, isso daí são coisas diferentes. Às vezes você trabalha as redes sociais para trazer audiência para o podcast. Ou você pode usar o podcast para trazer conteúdo para suas redes sociais, onde você acha mais importante crescer. Então, dá para fazer das diversas formas, depende de tudo do planejamento e da estratégia inicial. Por isso que eu acho que é muito importante planejar antes, né? Que as pessoas são meio afobadas, querem chegar, vou gravar e vou começar, aí eu vejo no que vai dar. Entendeu? É isso que eu percebo, que a gente, eu acho que mais de 90%, até mesmo eu também fui assim, achando que a gente não pensa no planejamento, nem imagina que tem um planejamento por trás disso, né? Acha que é só vir, trazer um convidado e depois vai perceber que até trazer o convidado já é um grande... até nisso precisa de um planejamento, né? Porque é difícil você conciliar a agenda, é difícil você conseguir trazer alguém, e pode ser sua única chance de conversar com tal pessoa. Você está no momento certo para conversar com essa pessoa, talvez, por exemplo. Né? Quando eu comecei o KepoCast, antes de começar, eu falei para o Gustavo, você vai me dar um dia de locação grátis? Vou. Você acha melhor eu já trazer o meu melhor convidado, para já começar estourando? Ou alguém assim, não tão famoso, nem nada, porque eu estou começando, então melhor eu não... Ele falou, cara, é uma boa pergunta, mas acho que talvez um meio termo aí, tem algum meio termo? Eu falei, não tem. Eu não consegui imaginar. Mas eu pensei, acho que a Catarina, talvez, ela vai, se eu errar muito, né? E do tipo, Catarina, desculpa, vamos gravar de novo? Acho que ela toparia. Não seria alguém que não aconteceria isso. Porque as pessoas pensavam assim, nossa, você já conhecia todo mundo quando você gravou? Ninguém. Era essa pergunta que eu queria fazer, porque assim, o cara que, o iniciante no podcast aí, ele chega, normalmente ele tem talvez uma meia dúzia aí de pessoas próximas, que normalmente não é muito as pessoas mais comuns estão começando, não é conhecido, não é muito conhecido no digital nem nada. Talvez até tenha algum cargo importante em alguma empresa, mas o cara não é conhecido. Então, quer dizer, na verdade, ninguém acaba não conhecendo, só tem um cargo importante. Como que esse cara aí, porque quando você começou, você conhece a Catarina, né? Que eu acho que foi um start muito bom, assim. Eu acho que pra qualquer pode ter um começo muito bom, né? É porque não só eu conhecia, os coreanos conheciam, né? A coreana ela já era conhecida, já tinha uma fama, né? Já tinha uma fama. Mas como que você acha que essa pessoa tem que começar? Sabe, pra atingir, no seu caso, se a gente for ver do KepoCast, já trouxe muita gente, assim, muito relevante. Tá. Eu acho que primeiro, no planejamento, o que tem que entrar é qual que é a missão do podcast. Chamar pessoa famosa, com certeza não é uma missão. Entendeu? Qual mensagem eu quero transmitir? A pessoa famosa me ajuda a transmitir isso? Ok. Mas se a pessoa não é tão famosa assim e consegue me ajudar a transmitir a mensagem que eu quero através do podcast, acho super válido chamar. Entendeu? Você tem que chamar, e você é o papel do entrevistador transformar essa pessoa em alguém interessante. Seja através dos cortes, entendeu? Seja tanto que, assim, um dos episódios que as pessoas mais comentam, falam que gostam, é do medalhista paralímpico. Quando eu falo que a pessoa é medalhista paralímpica, parece que é alguém super famoso. Né? Me fala o nome de 3 medalhistas paralímpicos. As pessoas não conseguem falar. O Jun, ele era medalhista paralímpico, mas é um dentista, né? Além de medalhista paralímpico, ele parou de competir, né? Que agora ele se aposentou das competições, mas hoje ele é um dentista. E as pessoas se surpreenderam, na verdade, com a história. Ele não era alguém famoso, ele só tinha uma história muito boa, uma mensagem muito boa. Eu acho que o mais importante é isso. Se porventura essa pessoa que tem uma mensagem muito boa, uma história muito boa, também ser famosa, aí pronto, aí é o match perfeito. Mas eu acho que as pessoas não deveriam se preocupar tanto com isso. Então é que eu falo isso porque quem começa se preocupa mais com o convidado do que com a mensagem, né? Eu acho que a curadoria que você faz não é de convidado, mas de mensagem, de história. Entendeu? Então, a pessoa pode não ser famosa, mas ela tem uma história legal para contar. Vambora. Outra pessoa que o pessoal é que hoje essa pessoa é muito famosa. Na época, ela já era um pouquinho grande, assim. Na época, acho que ela tinha 10 mil, 12 mil seguidores. Hoje ela tem mais de 200 mil, mas é o afiador de faca, Roberto Kim. O Roberto, tudo assim, pessoal, nossa, eu não sabia que um afiador de faca tinha tanta história para contar ou tanta coisa para falar. Pois é. Né? Por isso que eu, de novo, é onde eu
o que eu penso é o entrevistador, o host, o podcaster, a curadoria dele não é de gente, é de histórias, de conversas, de assuntos, entendeu? Eu acho que acho que essa é a questão mais importante do que o convidado em si. Tu foi entender isso. Faz todo sentido, na verdade. Eu demorei também para entender isso. Aqui eu falo como um iniciante, né, nessa podosfera, assim, né? Que eu demorei, na verdade, para entender que era a mensagem, a história que vai contar. E aí quando você falou, assim, do pessoal que... Do afiador, do Jun... Foi os episódios mais legais também, que eu falo, assim. Eu não conhecia, não fazia nem ideia desse. Até porque o cara famoso já foi em 1000 podcasts. E eu sou chato, na verdade. Eu não quero... até entendi isso. Falo, você já sabe que esse cara que já foi em um, que vai falar, sou mais do mesmo. E vai contar bem uma história de sempre. Exato. E não tem, né? Um comentário que eu recebi recentemente no YouTube é o episódio com o Pyong Lee. Porque eu recebi um comentário assim no YouTube. Nossa, eu nunca vi o Pyong Lee dessa forma tão calmo, falando meio pra baixo, parece até que tá cansado, triste. A pessoa mandou uma mensagem dessa forma. E aí você pode até ler e interpretar isso como uma crítica do tipo, nossa, ele foi sem vontade. E realmente, se você vê o Pyong, né, ele começa as palestras dele dando os mortais, pulando, aquela energia. Nas redes sociais ele é aquela energia, né? E aí eu pensei, ele participou já de vários podcasts também, contando estratégia de Big Brother, contando tudo, os bastidores e tal. E eu pensei, poxa, que bom, então, que no podcast ele pôde vir de uma forma sem se preocupar em passar essa imagem, né? Ele estava realmente cansado no dia. Eu até fico grato, até esclarecendo algumas coisas que algumas pessoas assistiram e falaram assim, poxa, você não ficou chateado que o Pyong bocejou? Ou que o Pyong estava... Eu falei, não, porque você acompanhou nos stories dele, eu estava acompanhando os stories dele antes dele vir, eu estava achando que ele nem ia vir, porque ele tinha acabado de voltar de uma viagem. Eu pensei, putz, acho que esse cara é famoso, é grande, ele vai furar comigo. Ele não vai se dispor a vir aqui para gravar cansado. Tanto que ele mal chegou, a gente se cumprimenta, ele viu na geladeira que tinha um Red Bull e perguntou, posso tomar esse Red Bull? Eu pensei, poxa, o cara veio e honrou. Eu poderia chegar e falar assim, cara, você tá cansado, quer vir gravar no outro dia? Não, mas ele já tava lá naquele local. Então vamos conversar, né? Da forma que dá e conversou. E aí foi o que ele, com certeza, apesar de ser coreano, não interpretou estar cansado, não interpretou não estar bem para parecer mais humano, né? Igual estava falando dos programas coreanos. Foi o que aconteceu, né, naquele dia. Então, mas o Pyong... E aí ficou bom, porque os comentários que vieram para mim, poxa, vocês conversaram de coisas que não conversam em outros podcasts. Até porque eu assim, não estou preocupado lá como foi a briga com o Prior, como que foi, né? É mais sobre a história... Como que os pais dele recebeu essa ideia de que ele queria ser famoso. Mas essa coisa que os outros coreanos entendem como que é difícil, o que ele passou para ele chegar onde ele chegou. Né? Meio que por esse lado, é por causa da história. O Pyong era alguém que eu segurei, né? Porque muita gente conhece, muita gente que ouve o podcast já conhecia o Pyong e falou assim, cara, você não quer chamar o Pyong? Eu falei, eu acho que agora não. Eu lembro também. Eu fui um dos caras. Eu esperei chegar ao episódio 50, porque foi para que fosse um episódio mais... Tipo, sei lá, mais simbólico, talvez. Né? A gente sempre, por coincidência ou não, o episódio 10, 20, 30, 40, 50, 60, assim, são os episódios que tem alguma coisa diferente. Tá, e aí agora, qual que é o segredo de você conseguir extrair isso das pessoas, nessa parte de comunicação que eu falo, né? Você comenta que você é o cara que faz as pessoas chorarem. Não. Sempre estão chorando, né? Cara, não... Sabe o que eu acho? Eu acho que o rádio me treinou, né? Porque já me perguntaram algumas vezes isso ou alguma coisa parecida. E já responderam por mim, né? Eu acho que eu talvez, por incrível que pareça, o meu dom talvez não seja o de falar, mas o de ouvir. Entendeu? Porque... Uma das críticas que de vez em quando vem no podcast, deixa o convidado falar. Então quem tá ouvindo isso pode até pensar assim, pô, você mais fala do que ouve. Não, mas eu falo porque eu tô ouvindo o que a pessoa tá falando, sabe? Porque não é chato você conversar com alguém que manda ok, próxima pergunta. Não, a pessoa, ela gastou o tempo dela, trouxe uma memória, contou uma história e eu ouvi. E quando você ouve com atenção a história de alguém, você tem que reagir. Sim.
né? Aquela história que a pessoa te contou tem que fazer sentido, tem que te adicionar, tem que te trazer alguma reflexão, e você botar de volta para essa pessoa o que essa fala que ela fez, quais são os gatilhos que te trouxe, o que te fez lembrar, é voltar à conversa, né? Então, acho que durante tanto tempo só ouvindo podcast, só ouvindo rádio, acho que eu acabei criando talvez um dom de ouvir, né? Eu gosto muito de ouvir os outros falando, contando o ponto de vista deles. E aí, ouvindo, é uma coisa que... Quantas vezes você não participa de uma conversa que a pessoa fala, e você fica assim... Nossa, não tô ouvindo nada, não tô entendendo nada, mas só vou concordar aqui e pronto, né? Como nossos pais vêm querer dar um sermão pra gente. Acho que é um pouco disso, Eu né? fui treinado assim, sabe disso? Fingir que eu tô ouvindo. Eu fui treinado assim, por isso que, na verdade, o podcast é sempre fazer o podcast todo, na verdade, esse lance de escutar é um treinamento que eu não tinha. Pra mim eu acho que você lembra que eu comentei, cara, eu não sei como você se concentra tanto na conversa, como que fica, sabe, fica nisso, que pra mim dá mais distraída de vez em quando, né? Mas assim, é que eu tô lembrando, assim, que você fala assim, é que eu fico abismado com essa habilidade, eu acho que é a habilidade que você acaba tendo, porque na verdade, assim, a gente se conhece há muito tempo, mas desde a época que a gente era adolescente lá, você já tinha essa facilidade, né? Você acha que vem, não só do rádio, assim, mas de relacionar com pessoas. Eu lembro. Com pessoas. Eu lembro, assim, você era amigo de todo mundo. Você tava sempre com a galera. Porque assim, tipo, eu falo isso porque eu me enxergava, olhava e falava assim, caramba, né, mano? É tão simples. E aqui pra mim é tão difícil. Cara, sabe que uma vez eu tava assistindo um programa de comediantes coreanos, né? E aí eles estavam comentando assim que um cara fala assim, todo comediante coreano, na verdade, não queria ser comediante, queria ser bom de briga. Só que a comédia foi a defesa dele. Por não ser bom de briga, eu preciso achar uma forma de me defender, então eu vou ser comediante, eu vou fazer a piada. Antes das pessoas fazer a piada me zoando, eu vou me zoar pra que ninguém me zoe, entendeu? Quando ele falou isso, me trouxe algumas lembranças, assim, do tipo... talvez como filho de imigrante, por ter uma vida diferente, porque para mim um grande choque, um choque que eu digo assim, uma grande transformação, minha primeira casa onde eu morei, o apartamento onde eu morei, lá perto da Pires da Mota, né, onde era perto da sua casa antiga, você lembra? Eu morava na Bueno de Andrade, que era perto lá do Laço de Ouro. Não sei onde que é, mas nossa, eu não sabia que você chegou a morar lá. Naquela época eu já não te conhecia aí ainda. No primeiro ano do colégio, sim, eu morava lá. E você morava perto da Mazine, não é? Eu morava na Mazine, né? Isso. Então, quando eu morava naquela região, no meu prédio, não tinha criança. Não tinha criança. Era uma criança que eu descia, brincava sozinho. Eu ficava olhando assim na varanda, era 5 da tarde, é o horário que o zelador ia regar as plantas. Eu descia pra brincar lá enquanto ele tá regando, pra ter alguém pra conversar. Do tipo, pra não ficar tão sozinho. Mas com 12 anos eu mudei pra um prédio que tinha um monte de criança, que é o prédio que você já foi lá também, quando a gente era moleque. Que tinha uma quadra pequena, tinha uma piscina pequena, uma quadra pequena, e ela tinha bastante criança para brincar junto. Na verdade, eu não lembro, mas... E aí, para mim, foi um choque, porque foi aí que eu entendi como crianças brasileiras têm uma vida muito diferente da criança coreana. Né? Por vários motivos. Uma coisa simples é comida, por exemplo. Uma vez um amigo meu brasileiro, eu tinha acho que 12 anos, me chamou para jantar na casa dele. Aí eu fui lá e na mesa lá tinha um monte de frios. Era uma família de descendente, acho que de húngaros, não sei. Então tinha um monte de salsicha diferente, pão, mostarda, pix. Aí eu pensei, a gente chegou lá, eu fiz um sanduíche lá, eu comi. E a tia perguntou, né? A mãe do amigo, não vai comer mais? Ah, não, obrigado, tia, vou esperar a comida. Né? E a janta deles era aquilo. Só que pra mim, coreano, como assim vocês vão jantar pão? Vocês não vão comer comida, arroz, né? Aí ela ficou com uma cara assim, como assim você tá esperando a comida? Essa aqui é a comida. Né? Aí eu entendi, nossa, né? Como eu tô crescendo, eu cresci como filho de coreanos num mundo muito diferente deles.
E aí, sabe, acho que quando você começa a criar na cabeça, tipo assim, nossa, será que então eu... Aí um outro choque que deu, por exemplo, a gente tava zoando um menino porque a casa dele tava cheirando detergente, né? Sei lá, era um produto de limpeza muito forte. Aí começou a falar assim, e a sua casa cheira coco, né? Porque era outro produto de limpeza. Aí quando foram na minha casa, a sua casa cheira lixo. Aí eu esperando assim, cheira o quê? Será? Eu esperando assim, o que será que cheira a minha casa? Lixo? Como assim lixo? Mó cheiro podre, né? E eu não gostava, eu achava que eles estavam zoando, não tava entendendo na época, né? Então, acho que essas coisas criam uma certa habilidade lá daquela época de antever a piada, né? Antever o negócio, porque como você vai começar a apanhar, eu acho que isso aqui talvez é meio que esse mecanismo de defesa dos comediantes, né? Então, que talvez tenha ajudado a fazer as amizades. Do tipo, deixa eu ficar amigo logo, deixa eu achar alguma forma de fazer amizade com a pessoa antes do que essa pessoa vir querer me zoar, por exemplo. Talvez seja isso, eu acho. Mas eu não lembro. Eu não acho que eu sou alguém fácil de fazer amizade. Eu não não, você assim. sempre foi. É que eu tô lembrando disso, que pra mim era isso, na verdade. Você falou, faz todo sentido. Você não pode deixar o cara zoar. Que se essa zoeira pega, vai a sua vida inteira. Porque era o meu caso. Aí o meu caso, assim, deixei ser zoado. Ficou bravo, já Fiquei bravo, exatamente, fiquei bravo. Normalmente eu brigava. Eu briguei muito naquela época. E aí e as piadas... Tudo bem, que na época de colégio... Eu tive uma certa zica, assim, cara, com algumas coisas lá, né? Com o nome, com o número. Você era sempre a 24 da chamada. Não, e aquela época era bom, né? Que na escola era... O professor mesmo já te zoava, né? Porque ele falava 23, 23 e meio. Eu, que é 24, pô. Aí todo mundo, 24. Já puxava, né? Mas... Mas aí você foi resolvendo a porrada, mas os comediantes resolvem na piada, entendeu? Já se zoa antes. Tipo, como que eu resolveria isso? O professor fala 23, antes dele falar o vídeo, já fala presente, já falaria isso, entendeu? Por exemplo, só pra... Cara, não, mas aí então, realmente, aí eu acho que foi isso, na verdade, desenvolver a habilidade de falar começa aí, né? No meu foi eu desenvolver a habilidade de travar mesmo, de não vou falar nada, cara. Passar invisível. Exatamente, mas não ficava invisível. Não, mas já peguei o aprendizado aqui, peguei meu filho aqui já. Eu não sei, eu acho que talvez seja isso. Eu em relação a ter bastante amigos, eu não acho que eu sou alguém que tem habilidade de fazer amizade. Porque eu tenho um pouco de preguiça de pessoas. Tenho bastante preguiça de pessoas. Uma coisa é ser educado. O que é preguiça de pessoa? Preguiça de pessoa? Por exemplo, muitas socializações à toa. Por exemplo, né? Depois que comecei a fazer o podcast, vira e mexe, você é convidado para almoço, para janta, para coquetel, para reunião. E eu falo não para quase tudo. Por incrível que pareça, eu tô falando muito, eu falo muito não, assim, porque esses ambientes de estar lá socializando com um monte de pessoas, assim, eu não gosto. Entendeu? Cara, você ser bem honesto, é que pra mim é que eu não tenho essas experiências assim. Tipo assim, as pessoas te chamam muito. Não, mas isso é uma coisa que começou por causa do podcast. Mas antes também já te chamavam. Mas não sei, acho que antes... Pra se dizer aniversário de filho de alguém, por exemplo, coisa assim? Coisas, todo tipo de evento em geral, assim. Exemplo, assim, você entrou num grupo aí de amigos, você conheceu uma galera, sei lá... Eu não entro em grupo. Os meus amigos são os mesmos faz muito tempo. Entendeu? Tanto que esses meus amigos começam a fazer outras amizades, começam a ter outra turma, e aí eu fico lá do tipo assim, abandonado praticamente, né? Eles começam a fazer outras amizades, ter outros ciclos por conta de filhos, às vezes, né? Então, na minha turma, eu demorei para ter filho, meus amigos tiveram filho antes, então começaram a ter um monte de rolê só entre quem tinha filho, a gente ficou sem ser chamado, por exemplo, né? Então, eu não fiz novas amizades nesse meio tempo, agora então eu vou sair agora com essa turma. Uma coisa, eu só fiz novas amizades depois por causa do bar. Entendeu? Então eu tenho meus amigos pré-bar e os amigos do bar, porque eram as pessoas que viam que eram clientes que viraram amigos, mas não foi uma coisa que no bar você deve conhecer gente pra caramba lá, né? Mas que viraram amigos não são muitos. Os que viraram amigos não são tantos, né? E esses amigos a gente segura. Eu sou a pessoa aquela de poucos amigos que a gente
vai segurando, entendeu? Eu não tenho um monte de amizade, não, tenho um monte de eventos. A impressão que tem assim, que tem muitos amigos e chama muito, tem muito... Não. Eventos sociais tem bastante. Vai ser lançamento de não sei o quê. Vai ser um coquetel de não sei o quê. Apresentação de não sei o quê. Esse tipo de eventos tem bastante, mas esses eu tento evitar. E você acha que então agora já juntando um pouco, o podcast te ajudou com isso, então, você já estava falando, depois que você começou a fazer o que o podcast, começa a ter mais convite disso, né? Porque queira ou não, você vira referência. É o único podcast, assim, da comunidade coreana, né? Então, a concorrência é até meio desleal, né? Não tem com quem competir nesse sentido. Mas é o pioneiro, né? Então, é o pioneiro nisso. E aí a gente acaba sendo os únicos a falar de tais assuntos, né? Que às vezes as pessoas lembram da gente, então, e acabam indicando a gente para tais eventos, por exemplo. Eu agradeço. Dos que eu acho que realmente tem muito a ver com podcast, eu tento participar, né? Mas o podcast... Não, acho que não é o podcast em si. Lembra que eu falei? Eu não posso chegar para uma Catarina Hong e falar assim, vamos tomar um café e você me conta a sua história? Não. O podcast é uma forma, mas o que acaba fazendo as pessoas lembrarem de você é aquele momento que você teve para conversar. Então, se você conseguir achar uma outra desculpa para juntar pessoas legais para conversar, sem ser um podcast, manda bala. Eu consigo porque, sei lá, eu faço festas, eu faço fotografia, então as pessoas veem, então, sei lá, se você tem algum outro motivo para juntar, ok. Mas você acha que tem alguma outra forma? Eu não conheço. É isso que eu tava pensando, assim. É algo que quando a gente começa a entender, né, do poder, assim, dessa ferramenta, né, de criar essa situação, eu fiquei pensando, onde que é mais perto disso, né? Eu pensei muito em relação àquele tipo, evento de network, mas também... Mas o evento de network é uma pessoa para falar para um monte de pessoas. Não, mas é que então, depende... Tem alguns eventos que eu fui que ainda dá pra... É mais solto, né? Quando o cara realmente tem uma intenção muito aberta, assim, de... Putz, eu quero conhecer coisa nova, eu quero... E o cara vai aberto, mas mesmo assim, mas a maioria não é assim. Você consegue conversar 10 minutos com a pessoa, porque depois já tem um monte de outras pessoas querendo conversar com ela. Entendeu? O podcast, ele realmente facilita isso, né? Tem algumas pessoas ainda que eu quero conversar bastante, que eu ainda não consegui chamar, que eu já fiz o convite. Algumas responderam, outras deixaram em off, outras nem responderam. Mas são todas pessoas que eu acho que, sim, eu tenho muito a aprender se eu conversar. Mas se eu não tivesse o podcast, eu não teria nem coragem de chegar e mandar mensagem, assim, eu queria muito conversar com você, entendeu? Ia parecer um louco, ia parecer um cara meio estranho, na verdade, né? Então, às vezes a gente grava podcast pensando assim, acho que não vai ter muita repercussão, não vai ter muita audiência. Mas eu queria muito conversar com essa pessoa. E aí, quando a conversa é legal, a conversa bate, a pessoa entende também por que você está fazendo, essa pessoa começa a lembrar de você e outras coisas. Alex, eu tô indo para tal... Eu fui convidado para tal evento, você não quer ir também? Eu fui convidado a participar de tal debate, você não quer ir também? Essa apresentação, você não quer ir? As outras pessoas começam a te convidar, entendeu? E de novo, essa parte não foi planejada, porque até hoje eu também não tenho pretensão nenhuma de ser um representante da comunidade coreana, nem nada. Mas se você traça o podcast com esse objetivo, eu quero aumentar minha autoridade, eu quero aumentar meu network em tal lugar. Né? As pessoas não têm aquela teoria, você está 3 pessoas de distância a qualquer outra pessoa no mundo. Então pensa assim, quem seria meu convidado ouro, que eu gostaria muito de convidar? E quem são as pessoas que são potenciais ponte para essa pessoa? E convida essas pessoas antes também, né? Por exemplo. Isso é uma forma. E aí, mas aí quando você convida a pessoa, faz o episódio, existe algum pós-atendimento assim que você faz? Melhor, né? Qual que seria o processo de você estar lidando com esse convidado? Tá. No meu caso, assim, o estúdio não é no Bom Retiro à toa. Né? Porque como foco, o primeiro cliente da Soapbox foi o Podcast, pra gente era muito importante ser prático,
para pessoa onde a gente vai gravar. Então, todo coreano, alguma vez na vida, tem que passar do Bom Retiro. Ele pode estar muito fora da comunidade, mas ele precisa passar do Bom Retiro, seja para ir no mercado, seja para comer num restaurante coreano, ou para visitar alguém, às vezes um familiar, um amigo. Então, a gente usa assim, como desculpa, a gente está do Bom Retiro. O dia que você passar do Bom Retiro, você me avisa que a gente já encaixa uma gravação. E aí, para essas pessoas, o podcast... Eu já sei que essa pessoa, quando vem pra cá, ela já fez outros planos. Ela já tá com vários planos do tipo, eu vou gravar até... Porque as pessoas perguntam até, quanto tempo dura? Porque eu sei que eu já pego assim, a pessoa já tá planejando o seu roteiro. Então, eu tento respeitar ao máximo aquele tempo e não vou fazer outros convites do tipo assim, você já almoçou? Vamos almoçar? Porque eu tenho quase certeza que a pessoa já tá com os seus planos. Né? E às vezes a pessoa quer dar um rolê sozinho, quer ir pro outro guia, fazer lá a compra sozinho, escolher aqui qual laminha vai comprar de boa, então eu não quero interferir nem nada. Agora, quando eu vejo que são pessoas que talvez não tem por que vir pro Bom Retiro, estão se deslocando só para cá, né? Dependendo do horário da gravação, a gente tenta marcar uma coisa antes ou depois. Geralmente depois. Se a gente marca antes, a gente queima já assunto comendo, já gastou o assunto lá, a gente podia já estar gravando tudo aquilo, né? Já aconteceu já, da gente comer antes da gravação e já podia estar gravando, né? Por exemplo. Então a gente tenta deixar para depois. E aí a gente tenta. Mas geralmente, o que a gente faz? Deixa lá o contato, assim, quando eu falo assim, tenho preguiça de gente, né? De pessoas, de fazer novas amizades, assim, mas... não quer dizer assim que eu tenho fobia, né? Então, por exemplo, às vezes o convidado veio, gravou e várias vezes já marcamos assim, vamos jantar, vamos conversar, vamos tomar um café e foi. E daí surgiram novas amizades também. Mas eu não me sinto na obrigatoriedade de ser um novo amigo de todos os convidados. Entendeu? Só quando todo mundo é ocupado, né? Mas aí eu posso falar pelo estúdio. Tá, porque a gente tem muitos podcasts que são gravados aqui que não tem nada a ver com a comunidade coreana. Então tem muitos que vem, a pessoa grava e depois cada um vai pro seu canto, até porque muitos podcasts são mais comerciais, então tanto o convidado quanto o entrevistado estão aqui literalmente numa relação comercial, né, por conta de patrocinadores e tipo de coisa, mas também tem podcast que são pessoas já conhecidas, que faz tempo que não se encontram, ou pessoas que você vê claramente que há interesse dos dois lados em estreitar um relacionamento, então eles adoram vir pro Bom Retiro, porque o host daqui acaba sendo um guia do Bom Retiro, e Bom Retiro é aquele bairro que as pessoas ficam meio assim do tipo, nossa, já ouvi falar, mas não conheço. Então, é tipo a Liberdade antigamente, né? Então vem pra cá, a gente grava e a gente vai almoçar, vamos para um café coreano. E aí tem a continuação do podcast, né? Na verdade, a continuação do fortalecimento do relacionamento, da relação. Já saiu namoro entre convidado e host, por exemplo, entendeu? Qual? Fica depois de mas já teve isso também. Caraca, nossa. Depois a pessoa volta aqui com a convidada de um episódio, namorada. Nossa, olha só. Legal. É isso aí, man. Cara, conversa boa. Que já esclareceu muita coisa. Vamos encerrar e ir pro final. Se você quiser deixar alguma mensagem pra galera. Alguma mensagem pro Repare. Pro pessoal que assiste o Repare. Né? Então tá, vamos lá. Sigam o Repare, tá? Porque todo podcast tem gente que vem pelo host ou pelo convidado. Então quem tá vindo pelo Repare por minha conta, né? Ouça os demais episódios do Repare, né? Siga o Repare. E quem tá me conhecendo através do Repare, siga o Kipocast, né? Para você que tem um pouco de curiosidade. Eu falo que o Kipocast não é um podcast sobre cultura coreana. Tá? Ele é sobre a vida do imigrante coreano no Brasil. Então ele fala sobre bastante coisas pertinentes ao Brasil também, tá? Pelo ponto de vista do imigrante coreano. Mas o Brasil é um país de imigrantes. Então hoje a gente tem eu acho que até se bobear tem até mais ouvinte não coreano do que coreano. Né? E até falaria assim que eles sempre comentam assim, eu sei que vocês falam da imigração coreana, mas eu não consegui não relacionar com meu avô que é italiano. Porque é um podcast sobre imigrações, né? E queira ou não, são muita história de superação, tem muitos traumas, né? E acaba conversando de uma certa forma, né? Com
cada um. Então, vamos fazer esse cross, né? Quem ouve o Repare, ouça o KeePoCast, e quem ouve o KeePoCast, que ouça o Repare. Legal, man. Gente, se vocês tiverem aí perguntas, dúvidas, põe lá nos comentários. A gente vai responder tudo aqui. Siga aí o Repare, siga o KeePoCast. Aqui é o fã número 1 do KeePoCast, mas o conteúdo também é sensacional, que o Alex, os assuntos que aborda, os temas que aborda também são muito... Não é só sobre coreanos, né? Então, pra quem gosta, né? Siga. E vamos pro final, compartilha, segue e até o próximo episódio. Valeu. Pessoal.